Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Biologia, e nós vamos iniciar nossa terceira aula remota com o tema vírus. Então, para iniciar a aula, a primeira coisa que eu gostaria que vocês notassem é que há algum tempo atrás circulou uma notícia de que a OMS estaria alertando sobre a existência de bananas infectadas pelo vírus HIV importadas da Guatemala. Então, circulou essa notícia nas redes, na internet, com essas imagens que mostravam bananas contaminadas, aparentemente contaminadas pelo vírus HIV. Como vocês podem notar, assim, pelas manchas avermelhadas, que essas bananas estariam chegando ao Brasil através da importação da Guatemala, certo? Baseado nessa notícia, eu gostaria que vocês pensassem um pouco se ela é verdadeira ou é uma falsa notícia. Você pode imaginar que, para responder essa pergunta, é necessário um conhecimento, certo? Então, é por isso que a gente precisa estudar determinados assuntos. Esses assuntos, eles vão nos preparar, fornecendo informações que nos permitem descartar notícias que sejam falsas e também avaliar notícias que são verdadeiras. Então, a primeira coisa que faz com que essa informação ela não seja verídica é o fato de que boa parte das bananas consumidas no Brasil, elas são provenientes do nosso próprio país, certo? Então, isso já descartaria o fato dessas bananas estarem vindo de outro país. Além disso, pelo conhecimento biológico, vocês poderiam compreender que os vírus, eles são seres que conseguem permanecer com a atividade apenas fora do corpo humano, apenas em questão de horas. Então, passado pouco tempo fora do corpo humano, o vírus HIV ele fica inativo. Então, significa que esses vírus não teriam como virem nessas bananas e conseguirem permanecer ativos até chegar aqui no Brasil durante essa viagem. Então, isso torna essa notícia falsa também. O conhecimento biológico dos vírus nos permite descartar essa notícia. Então, por isso, é muito importante o nosso estudo desses seres vivos. Isso nos permite ter informações suficientes para poder considerar notícias verdadeiras ou notícias falsas. Então, na aula de hoje, a gente vai compreender melhor sobre como os vírus eles funcionam, quais são as suas características. A primeira coisa que a gente precisa saber é quem são os vírus. O termo vírus ele vem do latim, que significa veneno ou toxina. Essa informação, esse nome, ele provém do fato de que os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Isso significa que fora das células eles não conseguem nem se multiplicar, nem apresentar qualquer tipo de atividade. Porém, quando estão dentro da sua célula hospedeira, eles conseguem ser implacáveis e assim fazer com que toda a maquinaria da célula funcione na produção de novos vírus que irão acabar saindo daquela célula e contaminando outras novas células. Então, de que eles são parasitas intracelulares, porque eles estão dentro das células, e obrigatórios, porque para que eles permaneçam ativos, eles tenham atividade, eles precisarão estar dentro da célula, usando toda a estrutura celular para que novas estruturas dos vírus sejam produzidas. Então, além dessa característica de serem parasitas intracelulares obrigatórios, outra característica dos vírus é que eles são seres acelulares. Seres acelulares significa dizer que eles são seres sem células. Então, eles não são formados por uma estrutura celular, certo? Além disso, os vírus apresentam como característica o fato deles terem um material genético, tanto como a substância DNA, quanto como o RNA. Então, no material genético, vocês lembram que é onde tem informação de funcionamento de um ser vivo. Então, no material genético dos vírus, existe toda a informação para funcionamento daquele vírus. No caso, os vírus podem tanto apresentar um material genético como de DNA,
como também material genético de RNA. Exemplo, o vírus da hepatite B, que é um vírus que infecta as células do fígado, ele é um vírus formado pelo material genético, que no caso é o DNA. Já o vírus dessa gripe que a gente costuma adquirir com muita frequência é um vírus de RNA. Então, o material genético dele é formado pela substância RNA. Além disso, o vírus da AIDS também é um vírus de RNA. Já o vírus da catapora é um vírus formado por material genético, que é a substância DNA. Vamos observar um pouco sobre a estrutura da partícula viral, certo? Os vírus, eles são formados por um material genético que está sendo mostrado aqui no centro. Esse material genético, como eu falei, pode ser tanto de DNA quanto de RNA. Varia de acordo com o tipo de vírus. Ao redor desse material genético, existe uma capa de proteínas que eu vou chamar de capsídeo. Então, capsídeo é uma capa de proteínas envolvendo o material genético. O material genético mais o capsídeo, eu posso chamar de núcleo capsídeo. Então, quando eu digo é o núcleo capsídeo do vírus, eu estou querendo dizer que é o material genético dele mais o capsídeo envolvendo esse material genético. Alguns vírus, eles vão apresentar, além disso, além do núcleo capsídeo, o que eu chamo de envelope viral. O envelope viral é uma espécie de envelope de capa que é formado por membranas das células que aquele vírus infectou. Então, o envelope viral é formado por membranas das células que foram infectadas por aquele vírus. Nem todos os vírus vão apresentar o envelope viral na sua estrutura. Uma quinta característica dos vírus é que eles são específicos para infectarem determinadas células. Isso significa que, por exemplo, existem vírus que vão infectar bactérias. Esses vírus, eles são chamados de bacteriófagos. Vírus que atacam bactérias, que infectam bactérias, eles não conseguem infectar células que não sejam de bactérias, certo? Então, isso significa que os vírus, eles são específicos para infectar determinadas células. Isso acontece por quê? Porque o vírus, ele apresenta aqui na sua estrutura proteínas que eu vou chamar de ligantes virais. Essas proteínas que estão na estrutura do vírus, que são ligantes virais, elas são específicas para se ligarem nos componentes da célula que aquele vírus vai infectar. Como assim? Imagine aqui que eu tenho um vírus, que ele é um vírus do resfriado. O vírus do resfriado, ele é específico para infectar as células do pulmão. Isso significa que esse vírus do resfriado apresenta proteínas aqui na sua estrutura que são chamadas de ligantes virais. Esse ligante viral, ele consegue se ligar a componentes da célula do pulmão. Esses componentes da célula do pulmão que o ligante viral se liga é chamado de receptor viral. Então, aqui eu tenho a minha célula-alvo, que é a célula do pulmão. Essa célula tem receptores virais, ou seja, componentes que vão se ligar ao ligante viral daquele vírus. Então, por isso, o vírus do resfriado infecta células do pulmão. Se eu pegar o vírus do resfriado e colocar em contato com células do estômago, o ligante viral desse vírus não consegue se encaixar ao receptor viral da célula do estômago. Então, ele não consegue infectar essa célula. Por isso que eu digo que os vírus, eles são específicos para infectarem determinadas células. Ok? Quando um vírus invade uma célula hospedeira, eu vou chamar isso de infecção viral. Quando uma célula hospedeira ela é invadida por um vírus, existem duas consequências para aquela célula.
A primeira consequência é que se aquela célula permanecer viva, o que vai acontecer, ó, aqui imagine que eu tenho as células e em vermelhinho são vírus que invadiram essas células, ou seja, aconteceu a infecção viral dessas células. Essas células, elas vão então começar a funcionar fora do normal. Isso vai fazer com que essas células elas comecem a se dividir exageradamente, a se multiplicar, provocando então o desenvolvimento dos tumores, que são, na verdade, o que a gente conhece como câncer. Então, por exemplo, o vírus da hepatite B, que se liga às células do fígado, ele vai fazer com que essas células elas se multipliquem, formando um tumor que é o câncer de fígado. Já o vírus chamado de papilomavírus, ele vai invadir as células do colo uterino, fazendo então com que essas células se multipliquem, provocando tumores, ou seja, o câncer nessa região, certo? Então, a primeira consequência é fazer com que as células se dividam e se multipliquem além do normal, ocasionando o aparecimento de tumores. A segunda consequência da infecção viral para uma célula é aquela célula acabar morrendo, o que eu vou chamar de morte celular. Isso vai acontecer sempre que novos vírus vão ser formados dentro da célula, e aí aquela célula ela vai liberar esses vírus. Na saída desses novos vírus, essa célula acaba morrendo, o que eu vou chamar de morte celular. Então, a infecção viral de uma célula, ela traz duas consequências: ou a formação de tumores, ou a morte celular daquela célula. Os vírus, eles apresentam formatos característicos. Então, eu vou chamar de virion a partícula viral completa, com sua forma e tamanho característico. Então, aqui, ó, vocês estão vendo exemplos de virions, que são as partículas virais de diferentes vírus. Por exemplo, aqui nós temos a representação do HIV, aqui nós temos a representação do virion da hepatite B, do ebola, do bacteriófago, que é aquele vírus que infecta a bactéria, do influenza e aqui do adenovírus. Então, o virion é a partícula viral completa com sua forma e tamanho característico, certo? Os vírus, eles se multiplicam de diferentes formas, dependendo do tipo de vírus em questão, certo? Então, para entender como os vírus se multiplicam na célula, eu vou trazer aqui um exemplo do ciclo de um bacteriófago, que eu já comentei com vocês que o bacteriófago é um vírus que infecta bactérias. Então, o que vai acontecer inicialmente é que aqui eu tenho a minha bactéria e aqui eu tenho um bacteriófago, o vírus que vai infectar essa bactéria. Isso acontece porque esse bacteriófago tem um ligante viral que vai se ligar ao receptor viral dessa bactéria. Fazendo, então, essa ligação, ocorreu o que eu chamo de adesão. Ele vai ficar aqui aderido na bactéria, certo? Aqui nós podemos ver a imagem ampliada da representação desse vírus, que é o bacteriófago. Depois de aderir à célula da bactéria, o vírus vai fazer a etapa de penetração, que nada mais é do que injetar o seu DNA dentro da célula. Então, ele vai lá e coloca o seu DNA, que está sendo mostrado aqui ampliado, para dentro da célula. Uma vez dentro da célula, aquele DNA ele vai, então, começar a comandar as atividades daquela célula. O comando que o vírus vai dar, vai comandar, no caso, seria, então, a produção de novos componentes virais, ou seja, de estruturas que formam o vírus. Por exemplo, o capsídeo, o envelope viral e toda a estrutura que vai formar aquele vírus. Isso aí eu vou chamar de biossíntese. Então, na biossíntese, o vírus vai fazer com que a célula produza novos componentes virais. A quarta etapa vai ser a etapa de maturação. Na etapa de maturação, aqueles componentes virais eles vão ser usados para montar os vírus. Então, aqui vocês estão vendo ó, os vírus começando a serem montados. Então, aqui tem uma imagem ampliada. Ó, então, ele vai pegando todos os componentes do vírus
do vírus até montar a estrutura desses vírus. E aí, vários desses vírus vão ser produzidos dentro da célula da bactéria. E a quinta etapa vai ser a liberação dos novos vírus que foram produzidos. Nesse caso, a bactéria ela vai se romper, o que vai fazer com que ela morra, liberando então os novos vírus formados que poderão infectar novas células de bactérias. Então, esse é o ciclo de multiplicação de um vírus que infecta bactérias. Os vírus, eles provocam doenças. Essas doenças são chamadas de viroses. Um exemplo de virose bem comum é a gripe. A gripe é uma virose porque é uma doença provocada por um vírus. Esse vírus ele é contraído sempre que uma pessoa espirra ou tosse através do contato de alguém que está saudável com gotículas de saliva ou gotículas expelidas do sistema respiratório de alguém que está doente, certo? Então, dessa forma, ocorre a transmissão da gripe. Eu não sei se vocês já observaram, mas a gente adquire gripe várias vezes ao longo da nossa vida. Isso acontece porque, na verdade, sempre que você contrai uma gripe, você está adquirindo um novo vírus da gripe. Existe uma variedade de vírus de gripes no ambiente disponíveis. E aí, cada vez que a gente adquire uma gripe, significa que a gente foi infectado por um novo vírus da gripe, certo? Um novo no sentido de que seu corpo não tinha tido contato com esse vírus até então. Essa variedade de tipos de vírus da gripe ocorre graças ao vírus ele ter tipos do que eu chamo de espículas. Então, os vírus, cada vírus da gripe apresenta tipos de espículas que eu chamo de espículas H e espículas N. Então, na imagem vocês conseguem ver o vírus da gripe. Esses vírus, eles têm diferenças com relação a essas espículas do tipo H ou as espículas do tipo N. Então, variando essas espículas, eu tenho diferentes tipos de vírus da gripe. Por que as espículas recebem esse nome? As espículas, elas são proteínas presentes na estrutura viral do vírus da gripe, e aí elas recebem esse nome porque elas têm um formato parecido com o de espinhos. Então, daí esse nome espículas. Então, vamos a um exemplo. Por exemplo, a gripe asiática, ela é ocasionada por um vírus H2N2. Ou seja, significa que esse vírus ele tem as espículas do tipo as espículas H do tipo 2 e as espículas N do tipo 2. Por isso que vocês na campanha da gripe veem tanto aquelas informações com H tal, N tal, porque são as espículas, proteínas em forma de espinha que estão na estrutura do vírus que podem ter diferentes tipos. No caso da gripe asiática, eu tenho as espículas H tipo 2 e N tipo 2. Vamos ver se vocês entenderam o que eu falei com essa pergunta que está aí. Qual a diferença entre os vírus H2N2 e H5N1? Baseado no que eu falei, qual seria a diferença? Bom, professora, baseado no que você falou, a diferença é com relação aos tipos das espículas H e N. O vírus H2N2, ele tem espículas do H do tipo 2 e N do tipo 2. Já o vírus H5N1 vai ter espículas H do tipo 5 e N do tipo 1. Então, por isso, eu tenho tanta variedade de vírus da gripe. Sempre que a gente contrai uma gripe, o que vai acontecer é que você, depois de contrair aquela gripe, você não vai mais ser atingido por aquele vírus. Isso acontece porque quando você contrai uma gripe, o seu corpo, ao desenvolver a doença e se recuperar dela, vai produzir o que eu chamo de anticorpos.
Os anticorpos são componentes que vão atuar destruindo aquele vírus caso você entre em contato com ele novamente. Então, ao contrair a gripe, a pessoa produz anticorpos contra as espículas do vírus, tornando-se imune a este vírus. Como assim? Vamos supor que eu adquiri o vírus H2N2, certo? Então, aqui está o meu vírus, certo? É o vírus que eu peguei, esse vírus. E aqui eu tenho as minhas células do sangue, que são chamadas de glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, quando eles dão de cara com esse vírus aqui no meu organismo, ele vai começar a produzir o que eu chamo de anticorpos. Então, os anticorpos estão sendo representados aqui. Esses anticorpos, eles vão atuar, vão se ligar a esse vírus, causando a sua destruição. Quando você se recupera dessa doença, esses anticorpos, eles vão ficar guardados no seu corpo. Então, caso você entre em contato com esse vírus novamente, os anticorpos já vão estar produzidos no seu corpo, vão estar prontos no seu corpo para fazer a destruição desse vírus. E dessa forma, você está imune, ou seja, você não desenvolve mais a doença novamente. Então, cada vez que você adquire uma gripe, seu corpo produz anticorpos, tornando você imune, ou seja, incapaz de desenvolver aquele vírus da gripe novamente no seu organismo. Então, cada vez que a gente contrai uma gripe, anticorpos vão ser produzidos contra aquele vírus da gripe e assim nós não seremos mais atingidos por aquele vírus, mesmo que a gente entre em contato com ele. Baseado nesse mecanismo, é que foram produzidas as vacinas. Então, as vacinas, o que é a vacina? A vacina, ela vai conter o vírus morto ou o vírus enfraquecido, através de um tratamento que é feito em laboratório por agentes químicos e físicos, é possível enfraquecer aquele vírus. Então, o que vai acontecer é que na vacina, o laboratório ele vai colocar um vírus morto ou um vírus enfraquecido. Em seguida, você vai lá no local onde você vai tomar a vacina, essa vacina é aplicada em você, aquele vírus entra em contato com o seu corpo, só que ele vai ou estar morto ou enfraquecido. Então, isso não chega a provocar a doença em você. É o suficiente só para que seu corpo veja aquele vírus e aí os anticorpos sejam produzidos. Por quê? Porque se você entrar em contato com o vírus real daquela doença, você já terá anticorpos no seu corpo que vão combater aquele vírus sem provocar, então, o desenvolvimento daquela doença. Exemplo, na campanha de vacinação contra a gripe, é colocado vírus enfraquecidos ou mortos da gripe, que são de gripes que são mais comuns. Então, na vacina, injetar aquele vírus no seu corpo, o seu corpo produz anticorpos. Caso você entre em contato com o vírus real, se contamine com o vírus real, seu corpo já terá anticorpos que vão combater imediatamente aquele vírus e assim você não desenvolverá aquela gripe, certo? Então, dessa forma funciona a vacinação. Vamos falar agora sobre tratamento e prevenção de doenças virais. Até o momento, os vírus eles são difíceis de serem tratados com medicamentos. Então, não existem medicamentos eficazes contra o combate aos vírus. Aqueles medicamentos que a gente costuma tomar quando adquire uma gripe, por exemplo, eles são medicamentos que vão atuar simplesmente aliviando os sintomas, mas não vão combater o vírus propriamente dito, certo? Então, são poucos medicamentos que são usados para o tratamento de doenças virais. A forma mais eficiente de prevenção de doenças virais é através da vacinação. Então, como eu falei anteriormente, a vacinação vai fazer com que você previna-se de doenças virais que podem atingir você. Alguns medicamentos que têm sido usados no combate aos vírus, eles são medicamentos que vão ser usados, por exemplo, no coquetel contra o vírus HIV. No coquetel contra o vírus HIV, ali naquele coquetel, que é um medicamento,
existem substâncias que vão impedir que o material genético daquele vírus ele seja multiplicado. Além disso, existem substâncias que vão impedir que as proteínas virais elas sejam produzidas. Então, dessa forma, sem multiplicar o seu material genético e sem produzir as proteínas necessárias, o vírus do HIV ele não tem como ser montado. Então, é dessa forma que o coquetel contra o HIV ele funciona, certo? Impedindo a multiplicação do material genético ou impedindo a formação das proteínas virais da estrutura daquele vírus, ok? Porém, a forma mais eficiente de tratamento e de prevenção contra doenças virais é através da vacinação. Então, vocês podem fazer a leitura do plano de estudo de vocês. Lá no material a ser consultado tem informações sobre o conteúdo, certo? Informações sobre o conteúdo, para vocês fazerem a leitura, complementarem a aprendizagem de vocês e em seguida responderem à atividade. Eu estou online, lá à disposição nos meios que eu falei e nos dias que também comentei lá no plano de estudo, para atender vocês e retirar suas dúvidas, certo, pessoal? Bons estudos e até a próxima aula.